Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e vamos lá conhecer os nossos objetos, o nosso objeto de conhecimento. Aula 11, objeto de conhecimento. Estratégias de produção, planejamento e participação em debates regrados, com detalhamento, definição, elementos constitutivos, regras e objetivos, diferentes papéis em um debate regrado, contexto e informações pertinentes, posicionamento e também argumentação. Então, turmas, hoje nós vamos falar aí sobre um gênero que vai trazer aí uma estrutura de debate. Vamos à nossa aula. Olá, queridos alunos. Para nós começarmos a aula de hoje, a professora aqui vai fazer uma indagação a vocês. Prestem atenção. Alunos, vocês concordam com a obrigatoriedade do uniforme escolar? Então, turma, nós observamos aí que essa introdução traz para nós uma pergunta, né? E essa indagação pode gerar um gênero textual chamado debate regrado. Mas você sabe o que é um debate? Você já participou de algum debate? Turmas, você já assistiu a algum debate político? Não? Então, vamos conhecer juntos esse gênero textual chamado debate regrado. Pois bem, acompanhe aí o conceito sobre esse gênero textual que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Lembrando que o gênero textual, ele tem uma função social. Então, vamos à leitura do conceito. Um debate regrado é uma discussão, vou destacar aqui essa palavra interessante para nós hoje, é uma discussão estruturada e organizada entre dois ou mais participantes, geralmente com pontos de vista opostos sobre um determinado tópico. Nesse tipo de debate, as regras estão estabelecidas antecipadamente para garantir que a discussão ocorra de maneira civilizada, respeitosa e produtiva. Pois bem, turma, discussão é um diálogo. E nós não vamos observarmos que a discussão ela não vai ser produtiva. Esse gênero textual, ele vai nos passar a ideia de que a discussão aqui, ela é organizada, ela é estruturada entre dois ou mais participantes, né? Desse diálogo, dessa discussão. E, geralmente, essa discussão haverá pontos de vista opostos, né? Com ideias opostas. Lembra da nossa indagação que eu fiz ainda há pouco? Se vocês concordam que o uniforme fosse obrigatório, com certeza, se nós estivéssemos aí juntos, talvez um lado da turma diria que sim, e outros alunos diriam que não. E nós iríamos ouvir os dois lados opostos, né? Então, o nosso gênero textual debate regrado, ele vai ser regido por regras que vão ser estabelecidas
antecipadamente, para garantir que essa discussão ocorra de maneira civilizada, respeitosa e também produtiva. Então, turma, nós vamos observar que esse gênero textual, debate regrado, ele é uma discussão, mas é uma discussão que é produtiva, certo? Visto, então, o conceito de debate regrado, nós vamos agora ver alguns elementos comuns de um debate que o debate regrado ele inclui. Então, a partir desses elementos, nós vamos começar a trabalhar o formato desse texto. Lembrando que o gênero textual, ele tem uma função social. Então, neste caso, desse gênero textual que nós vamos estar desenvolvendo agora, ele tem essa função de ouvir partes opostas, né? Então, acompanhe aí, nós vamos conhecer a materialização dos elementos estruturais do debate regrado. Primeiro elemento, formato pré-determinado. O debate geralmente segue um formato específico, tá? Então, nós vamos ter aqui momentos que vai acontecer de diálogo entre duas pessoas. Observe essa imagem, nós já temos aí duas pessoas que daqui a pouquinho nós vamos precisar delas, tá? Então, com etapas definidas para a apresentação de argumentos, ou seja, de opiniões, de ideias, né? Além de réplicas e tréplicas. O que é réplica, professora? Tá aqui, réplica é resposta escrita ou oral, ou seja, oralmente dado a resposta, né? A tréplica, resposta a uma réplica. Então, o primeiro elemento que nós estamos observando desse texto do debate regrado é o formato pré-determinado. Para ele se materializar, as regras já vão ter que estar especificadas, certo? Vamos ao próximo elemento. O segundo elemento que precisa estar determinado é o tempo limitado, ou seja, os participantes têm um tempo determinado para apresentar seus argumentos, responder às perguntas e fazer réplicas, o que ajuda a manter o debate fluindo e evitar que se prolongue indefinidamente. Ou seja, esse segundo elemento do nosso gênero é controlado por tempo, né? Essa discussão, esse diálogo, esse impasse de ideias em oposição precisa ser cronometrada. Então, por exemplo, se nós fôssemos fazer o nosso debate em relação à nossa indagação lá do início da aula, teria a professora que iria estipular um tempo para um lado dos alunos que respondessem sim para a resposta de 3 minutos. Ao término desses 3 minutos, o outro lado dos alunos também teriam esse tempo de resposta ou indagação, tá? Então, nós temos aí que esse gênero, ele tem características que precisam ser definidas em tempo limitado. O próximo elemento. Nós temos aí o próximo elemento, que é o moderador. Olha lá para a imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem aí? Nós temos agora 3 pessoas. Bem no centro tem o mediador, que aqui no gênero debate regrado, nós chamamos de moderador. É aquela pessoa que vai justamente administrar o tempo de cada participante e também conduzir
as falas, as respostas dos candidatos que estão participando desse diálogo, dessa discussão. Mas vamos ver qual é a função, qual é o conceito aí do moderador. O moderador é responsável por garantir, né? Por garantir as regras do debate, para que essas regras sejam seguidas. Controlar o tempo, né? Ele é que vai ficar responsável por isso. Facilitar a discussão de forma imparcial. O que é imparcial? Imparcial é aquela pessoa neutra. Ela não pode nem adquirir aí, ela não pode estar defendendo nenhum dos lados que estão dialogando. Ela está ali, o moderador está ali para garantir que as regras desse debate elas sejam bem direcionadas, tá? Então, esse participante, ele é muito importante para que haja uma fluidez de concordância, mesmo sendo uma discussão que é aí o debate regrado, certinho? Próximo elemento é o respeito mútuo. O respeito mútuo, vamos ver o que diz aqui do respeito mútuo. Observe que a imagem já mudou, voltou para os dois personagens aí, né? Então, vamos lá para o conceito de respeito mútuo. Os participantes devem tratar uns aos outros com respeito e cortesia, ou seja, respeitar o momento da fala do outro, né? E sendo gentil e respeitoso. Mesmo se houver discordância dessas ideias em oposição. Insultos pessoais e comportamentos agressivos geralmente são desencorajados. Então, nessa discussão, ela é produtiva, construtiva. Não pode haver comportamentos agressivos e muito menos, né, o desrespeito com o outro participante, certinho? Então, nós vimos aí o quarto elemento do gênero textual debate regrado, respeito mútuo. Vamos ao nosso próximo elemento, que é a estrutura de argumentos. Estrutura de argumentação. Argumentação é as ideias, né? É a opinião. Então, os participantes devem apresentar argumentos lógicos, não podem ser qualquer argumentos. Esses argumentos precisam ser coerentes e fundamentados em evidências para sustentar seus pontos de vista ou seu ponto de vista. É comum o uso de citações, dados e exemplos para respaldar as afirmações feitas durante esse debate. Então, você vai observar no exemplo que nós vamos ver daqui a pouquinho, que a estrutura da argumentação não simplesmente vai aparecer que a pessoa vai discordar sem não ter fundamento lógico. Precisa ser coerente. Por isso que esse elemento, estrutura de argumentação, ele traz, né, um fundamento e é importante para o nosso gênero textual da aula de hoje. Próximo elemento. Temos aí conclusões claras. Ao final do debate, os participantes geralmente têm a oportunidade de fazer uma conclusão final.
reiterando seus principais pontos e resumindo suas posições sobre o tópico em discussão. Ou seja, turma, essa conclusão clara, ela tem que ser evidente para o telespectador ou ouvinte, que ela convença que a ideia do participante seja cabível à problemática que eles estão dialogando, né? Então, tem que ser uma conclusão clara, certo? Então, turmas, no geral, o debate regrado busca promover o diálogo construtivo e troca as ideias sobre assunto específico, permitindo que os participantes exponham seus pontos de vista de forma organizada e transparente. Para isso, vejamos um exemplo inicial de um roteiro de gênero textual debate regrado. Pois bem, eu quero que vocês prestem atenção, porque esse exemplo ele vai trazer para nós um contexto ficcional que ocorre aí entre os dois participantes, que nós vamos já conhecer aí no nosso texto fictício, certinho? Vamos lá. Exemplo de um roteiro do gênero textual debate regrado. E com o tema infraestrutura urbana em Cidelândia. Professor, o que seria infraestrutura urbana? Então, urbana lembra cidade e infraestrutura é justamente os serviços, né? Como saneamento básico, energia, telecomunicação, enfim, que fazem parte de um contexto da cidade, do ambiente urbano, ou seja, da cidade, certo? Então, vamos agora acompanhar aí cada momento que pode ser materializado em uma contextualização desse gênero textual chamado debate regrado. Começando então com o moderador. Olha lá, gente, o moderador. Ele vai começar a fala dele. Caros espectadores, bem-vindos ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Cidelândia. Hoje discutiremos sobre o tema crucial da infraestrutura urbana. Por favor, recebam nossos candidatos, Joana Silva e Pedro Santos. Olha lá, olhem para a imagem. No meio está o nosso mediador, o nosso moderador. E ao seu lado, Joana Silva, e do outro lado, Pedro Santos. Então, possivelmente, esse exemplo, turma, é de um debate político, certo? Vamos prosseguindo. A abertura, o moderador fala: iniciaremos com a declaração de abertura de cada candidato. Aí ele pede a Joana para se apresentar, né? Joana, por favor, comece. Joana Silva, candidata A. Boa noite, cidadãlandenses. Estou aqui para falar sobre a importância de uma infraestrutura urbana eficiente para o nosso desenvolvimento. Minha gestão focará na melhoria das vias públicas, no transporte sustentável e na acessibilidade para todos os cidadãos. Então, nós temos aí, turma, o moderador deu a voz para a Joana e o que nós observamos? Ela fez uma apresentação, né? Ela falou aí com os telespectadores, certinho? Prossigamos. Cidelândia merece uma infraestrutura moderna e funcional e estou comprometida em fazer isso acontecer. Então, ela está falando aí o que ela quer fazer, qual é a proposta dela para a sua cidade. Prossigamos.
Temos aqui o Pedro, que é o outro candidato, que está participando aí desse debate, dessa discussão, né? Então, Pedro Santos, candidato B. Boa noite, cidadãos de Cidelândia. É um prazer estar aqui. Concordo com a importância da infraestrutura, mas minha abordagem difere da minha oponente, que no caso é a Joana, né? Pretendendo priorizar o investimento em tecnologia verde, como energia renovável e transporte público sustentável. Então, nós estamos já observando que ele já fez aí uma oposição à fala da Joana e ele tem outra prioridade, certinho? Isso não apenas melhora a nossa infraestrutura, mas também contribui para um ambiente mais limpo e saudável. Então, observem, turma, que o primeiro momento nós tivemos aí o moderador fazendo toda a medição das falas dos candidatos. Primeiro foi a candidata a Joana, e em seguida veio então o Pedro fazendo já sua proposta em oposição à da Joana, né? Vocês perceberam, acho que já dá aí para a gente perceber que existe uma organização, mas com falas produtivas, como nós vimos lá no nosso conceito sobre esse gênero textual chamado debate regrado. Vamos lá, então, às perguntas, né? Feita toda a apresentação dos dois candidatos, temos, então, a primeira pergunta aí, que eles chamam, né, rodada de perguntas. Claro, quem está fazendo isso é o mediador, né? Ou também é chamado de moderador. Vamos, então, aí à pergunta. Vamos à primeira pergunta, Joana. Ou seja, Joana, como você pretende lidar com o problema dos questionamentos em nossa cidade? Temos essa primeira indagação e a Joana vem com a sua resposta em seguida, turma. Joana Silva, agradeço pela pergunta. Pretendo investir na expansão do transporte público e na criação de rotas alternativas para reduzir o tráfego nas áreas mais congestionadas. Além disso, vamos incentivar o uso de transporte não motorizado, como bicicletas, para diminuir a dependência de veículos particulares. Então, observem que foi feita uma indagação pelo moderador e a Joana, ela já vai, né, dizendo o que ela pretende fazer. Investir na expansão do transporte público, na criação de rotas alternativas, justamente para diminuir ou reduzir o tráfego na cidade, né? E, além disso, ela propõe o uso de transporte não motorizado, como o quê? Bicicletas, justamente para diminuir a dependência dos veículos particulares. Então, essa já foi a primeira pergunta e, em seguida, a Joana ela já aproveita para fazer aí a sua proposta. Pois bem, em seguida, o moderador ele vai fazer os agradecimentos, né? Vamos lá. Obrigado, Joana. Pedro, você concorda com essa abordagem? Aí o Pedro vai responder: concordo em parte. No entanto, acredito que devemos ir além. Minha proposta inclui a implementação de um sistema de transporte público movido de energia limpa e a criação de zonas livres de emissões no centro da cidade. Isso não só reduzirá os congestionamentos,
mas também melhora a qualidade do ar. Então, turma, aqui o Pedro encontra a proposta da sua oponente, ele vai dizendo como é que ele vai fazer a implementação desse sistema de transporte público, né? No caso dele, vai ser movida a energia limpa e a criação de zonas livres de emissões no centro da cidade, né? Então, na opinião dele, isso vai reduzir o quê? Os congestionamentos e também melhorar a qualidade do ar. Então, nós vimos aí um exemplo de como é trabalhada esse gênero textual chamado debate regrado, certo, turma? E eu gostaria de enfatizar também que o debate, ele tem essa caracterização de discussão, mas é uma discussão produtiva, certinho? Pois bem, para que a gente possa aí estar ligando os pontos, esses 6 elementos que nós trabalhamos do debate, eu gostaria de voltar com vocês para a conceituação, só para que a gente possa materializar tudo que foi colocado agora na aula sobre esse gênero tão importante que faz parte da nossa sociedade, certo? Pois bem, turmas, finalizamos então relembrando a conceituação sobre o gênero textual debate regrado, que tem por finalidade destacar um espaço onde as ideias podem ser discutidas, analisadas, né? Contestadas de maneira produtiva, de maneira construtiva, contribuindo para uma maior dimensão ou entendimento do público e para a formação de opinião informada, certinho? Então, como nós observamos, eu gostaria só de destacar com vocês o conceito que nós vimos lá no início da aula, nós vimos um conceito sobre debate regrado. Vamos acompanhar aí na tela? O debate regrado é uma discussão estruturada e organizada entre 2 ou mais participantes, geralmente com pontos de vista opostos, né, sobre um determinado tópico. Nesse tipo de debate, as regras são estabelecidas antecipadamente para garantir que a discussão ocorra de maneira civilizada, respeitosa e produtiva. Então, turmas, observe como essa caracterização desse gênero textual, ele tem uma definição e essa discussão, ela não é uma discussão que é improdutiva. Pelo contrário, é uma discussão produtiva e construtiva. Então, turminha, por hoje foi isso. A nossa aula foi sobre esse desenvolvimento desse gênero textual chamado debate regrado. Eu fico por aqui e deixo um abração a todos e até a próxima.